Oi, tudo bem com vocês? Voltei com uma aula de resolução de exercícios. Nesta aula eu vou resolver dois exercícios da seção 4.3. Para isso, eu vou usar os testes que nós vimos na aula passada. O primeiro deles era o teste crescente-decrescente, que afirmava que se f' de x for maior que zero em intervalo, então f é crescente neste intervalo. E se f' de x for menor que zero em intervalo, então f é decrescente neste intervalo. No exercício 17, foi dada a função fx igual a x² menos x menos ln de x. Nós sabemos que ln de x está definido se e somente se o x for maior que zero. Então, nós temos que o domínio de f são todos os números reais positivos. Agora, para eu poder aplicar o teste, eu fui determinar f' de x. Nós temos que f' de x é igual, derivada de x ao quadrado é 2x, aí fica menos, derivada de x é 1, fica menos, derivada do ln de x é 1 sobre x. Nós sabemos que o MMC entre 1 e x é x, x dividido por 1 dá x, vezes 2x dá 2x ao quadrado, x dividido por 1 dá x, vezes menos 1 dá menos x, e x dividido por x dá 1, vezes menos 1 dá menos 1. Então, nós ficamos com 2x² menos x menos 1 sobre x. Agora, vocês podem usar a fórmula de resolução de equações do segundo grau, que é comumente chamada de delta e Bhaskara, ou soma e produto de raízes, e aí vocês vão descobrir que é possível fatorar 2x² menos x menos 1 como 2x mais 1 vezes x menos 1. Então, nós ficamos com 2x mais 1 vezes x menos 1, tudo isso dividido por x. Agora, eu vou determinar para que valor de x, f' de x é igual a zero. Nós temos que f' de x é igual a zero, se e somente se 2x mais 1 vezes x menos 1 é igual a zero. Ou seja, se 2x mais 1 é igual a zero, ou x menos 1 igual a zero. Resolvendo a primeira equação, nós encontramos que 2x é igual a menos 1, ou equivalentemente, x é igual a menos 1 sobre 2. E resolvendo a segunda equação, nós encontramos que x é igual a 1. Então, nós temos que f' de x é igual a zero, se e somente se x igual a menos meio, ou x igual a 1. Além disso, como x está no denominador da nossa fração, nós também temos que se x igual a zero, então f' de x não existe. Observem que 0 e menos meio não pertencem ao domínio de f, né? Porque o domínio de f são todos os números reais positivos. Assim, nós vamos ter que 1 é o único número crítico de f, né? Porque lembra o que é um número crítico de uma função? É um número que pertence ao domínio da função e tal que f' avaliado neste número não existe, ou f' avaliado neste número é igual a zero, tá? Agora, vocês podem esboçar um segmento de reta e colocarem nele os valores encontrados, menos meio, 0 e 1. Porém, como menos meio não pertence ao domínio de f, né? O domínio de f são todos os números reais positivos, eu não coloquei o menos meio, tá? Eu coloquei só o 0 e 1, porque nós não vamos considerar valores menores do que zero, porque f não está definida para esses valores. Então, nós vamos ter um intervalo onde x é maior que zero e menor que 1, e um intervalo onde x é maior que 1. Aí, nas colunas, eu coloquei os fatores que aparecem na nossa função. No numerador, nós temos 2x mais 1 e x menos 1. E, além disso, coloquei o x que está no denominador, né? Porque ele também influencia no sinal da derivada. E aí, eu vou determinar quando cada um desses termos é positivo ou negativo em cada um dos intervalos. Se nós consideramos x entre 0 e 1, nós temos que 2x está entre 1 e 3, né? Se o x está entre 0 e 1, 2x está entre 0 e 2,
e assim 2x mais 1 vai estar entre 1 e 3. Assim como 2x mais 1 é maior que 1, nós sabemos que 2x mais 1 é positivo. Agora, se nós considerarmos valores de x maiores do que 1, nós vamos ter que 2x mais 1 vai ser maior do que 3, né? Se o x é maior que 1, 2x é maior que 2, e assim 2x mais 1 é maior do que 3, ou seja, também é positivo. Agora, se nós consideramos valores de x maiores do que 0, nós sabemos que x é positivo, e se nós consideramos valores de x maiores do que 1, x também é positivo. Finalmente, na coluna do meio, eu vou analisar o sinal de x menos 1, tá? Se o x está entre 0 e 1, x menos 1 vai estar entre menos 1 e 0, tá? Então, como x menos 1 é menor que 0, nós sabemos que x menos 1 é negativo neste intervalo. E se o x é maior que 1, x menos 1 vai ser maior que 1 menos 1, ou seja, x menos 1 vai ser maior que 0. Então, nós temos que x menos 1 é positivo neste intervalo. Então, olha lá, se o x está entre 0 e 1, nós temos mais com menos com menos dá menos, com mais dá menos. E se o x é maior que 1, nós temos mais com mais que dá mais. Então, nós sabemos que f' de x é menor do que 0, se o x está entre 0 e 1, consequentemente, pelo teste crescente e decrescente, nós temos que f é decrescente neste intervalo, e nós sabemos que f' de x é maior do que 0, se o x é maior do que 1. Então, nós temos que f é crescente neste intervalo. Assim, nós vamos ter que f é decrescente no intervalo aberto 0, 1, ou seja, para valores de x entre 0 e 1, e nós vamos ter que f é crescente para valores de x maiores do que 1, ou seja, no intervalo aberto de 1 até infinito. Agora, observem que o sinal de f' de x muda para o valor 1, tá? De negativo para positivo. Então, vamos relembrar o teste da primeira derivada. O que ele afirmava? Suponha que c seja um número crítico de uma função contínua f. Se o sinal de f' mudar de positivo para negativo em c, então f tem um máximo local em c. Não é o nosso caso, tá? Se o sinal de f' mudar de negativo para positivo em c, então f tem um mínimo local em c. É o nosso caso, né? Em 1, o valor de f' de x está mudando de negativo para positivo. Então, nós vamos ter que f tem um mínimo local em 1, tá? Além disso, quando f' não muda de sinal em c, então f não tem nem máximo local, nem mínimo local em c. No nosso caso, f tem um mínimo local em 1, aí eu fui determinar o f de 1. F de 1 vai ser 1 ao quadrado, menos 1, menos o ln de 1. 1 ao quadrado é 1, menos 1 é 0. E ln de 1 é log de 1 na base e. Como nós sabemos que e elevado a 0 é igual a 1, nós vamos ter que o ln de 1 é igual a 0, tá? Então, o f de 1 é igual a 0. E nós temos que 1,f de 1, ou seja, 1,0 é ponto de mínimo local. A seguir, eu vou usar o terceiro teste que nós vimos na aula passada, que era o teste da concavidade, que afirmava que se f duas linhas de x for maior que 0 para todo x pertencente a um intervalo i, então o gráfico de f é côncavo para cima, em i, e se f duas linhas x é menor que 0 para todo x pertencente a i, então o gráfico de f é côncavo para baixo, em i. Nós já sabemos que f' de x é igual a 2x² menos x menos 1 dividido por x.
para determinar f duas linhas de x, eu usei a regra do quociente. Derivada da primeira, derivada de 2x² menos x menos 1 é igual a derivada de 2x² é 4x, aí fica menos. Derivada de x é 1 e derivada de menos 1 é igual a 0. Então, nós ficamos com 4x menos 1. Não esqueçam de colocar entre parênteses para vocês não errarem os cálculos. Fica vezes a segunda, vezes x, menos a primeira, 2x² menos x menos 1, vezes a derivada da segunda. A derivada de x é 1. Tudo isso dividido pelo quadrado da segunda. Então, ficou dividido por x ao quadrado. Agora, aplicando a propriedade distributiva, nós vamos encontrar 4x vezes x, 4x ao quadrado, menos 1 vezes x, menos x, depois menos 2x ao quadrado, menos menos x dá mais x, e menos menos 1 dá mais 1. Tudo isso dividido por x ao quadrado. Como aparece menos x e mais x, nós podemos cancelá-los. E nós vamos ficar com 4x ao quadrado menos 2x ao quadrado é 2x ao quadrado. Copiei o mais 1 e ficou tudo isso dividido por x ao quadrado. Agora nós sabemos que 2x² mais 1 é sempre maior ou igual a 1, né? Porque x ao quadrado é sempre maior ou igual a 0 no conjunto dos números reais. Então, 2x ao quadrado vai ser maior ou igual a 0, e assim 2x ao quadrado mais 1 vai ser maior ou igual a 1, tá? Então, nós temos que f duas linhas de x é diferente de 0 para todo x pertencente ao conjunto dos números reais, né? Além disso, nós sabemos que se o x for igual a 0, então f duas linhas de x não existe, né? Porque o x está no denominador, tá? Então, o único valor que nós encontramos foi o 0, porém, como nós sabemos que o domínio de f é o conjunto dos números reais positivos, nós não vamos considerar valores de x menores do que 0. Então, nós só precisamos estudar o intervalo onde os valores de x são maiores do que 0. O intervalo aberto de 0 a infinito, tá? Como 2x² mais 1 é sempre maior que 0, né? Se o x é maior que 0, nós temos x² é maior que 0, 2x² é maior que 0, e assim 2x² mais 1 é maior que 0, tá? Para todo x maior que 0, nós podemos concluir que f duas linhas de x é sempre maior que 0, tá? Como f duas linhas de x é sempre maior que 0, para todo x pertencente ao intervalo aberto de 0 até infinito, nós vamos ter que o gráfico de f é côncavo para cima neste intervalo, tá? Foi o que eu escrevi aqui. Além disso, relembrem da seguinte definição. Um ponto P na curva y igual a fx era chamado de ponto de inflexão se f era contínua no ponto P e se a curva mudava de concavidade neste ponto, né? Se ela mudava de côncava para cima para côncava para baixo no ponto P, ou se mudava de côncava para baixo para côncava para cima no ponto P. Então, no nosso caso, como o gráfico de f é sempre côncavo para cima, neste intervalo 0 e infinito, nós temos que f não possui ponto de inflexão. Agora eu vou aplicar o teste da segunda derivada, que dizia que se nós tínhamos uma função derivável em um intervalo aberto a b e c pertencesse a este intervalo aberto a b, tal que o f' de c fosse igual a 0, nós tínhamos que, se f admite a segunda derivada neste intervalo aberto a b, então, se o f duas linhas de c for menor que 0, então f tem um máximo local em c, e se f duas linhas de c for maior que 0, então f tem um mínimo
local em C, tá? No nosso caso, nós sabíamos que f' de 1 é igual a 0 e f' de menos meio é igual a 0. Porém, menos meio não pertence ao domínio da função. Então, nós temos que f é derivável neste intervalo aberto 0 até infinito. E nós temos que 1 pertence a este intervalo e f' de 1 é igual a 0. Calculando f duas linhas de 1, qual é o resultado, né? Nós temos que f duas linhas de x é igual a 2x² mais 1 sobre x ao quadrado. Então, f duas linhas de 1 vai ser 2 vezes 1 ao quadrado mais 1 sobre 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 vezes 2 dá 2, mais 1 dá 3, sobre 1 dá 3. Tá? Então, nós temos que f duas linhas de 1 é igual a 3, que é maior que 0. Assim, pelo teste da segunda derivada, nós podemos concluir que f tem um mínimo local em 1, tá? Que nós já sabíamos pelo teste da primeira derivada. Para encerrar a aula, eu vou usar todos os testes que nós vimos na aula passada para examinar a curva f de x igual a 2x ao cubo menos 3x² menos 12x. Inicialmente, eu fui determinar f' de x. Nós sabemos que a derivada de 2x ao cubo é 6x ao quadrado, aí fica menos. Derivada de 3x ao quadrado é 6x, aí fica menos. Derivada de 12x é 12. Então, nós ficamos com 6x ao quadrado menos 6x menos 12. Como 6x ao quadrado, 6x e 12 são múltiplos de 6, eu coloquei 6 em evidência, e nós ficamos com 6 vezes quem que dá 6x ao quadrado? É o x ao quadrado. Aí depois, 6 vezes quem que dá menos 6x? É o menos x. E 6 vezes quem que dá menos 12? É o menos 2. Então, nós ficamos com 6 vezes x ao quadrado menos x menos 2. Agora, se vocês usarem a fórmula de resolução de equações do segundo grau, que vocês costumam chamar de delta e Bhaskara, ou soma e produto de raízes, vocês vão descobrir que as raízes da equação x² menos x menos 2 igual a 0 são menos 1 e 2. Então, nós podemos escrever x² menos x menos 2 como x menos uma das raízes, x menos menos 1, ou seja, x mais 1, e x menos outra das raízes, ou seja, x menos 2. Então, nós temos que f' de x é igual a 6 vezes x mais 1 vezes x menos 2. Agora eu vou determinar para que valores de x f' de x é igual a 0. Nós temos que f' de x é igual a 0 se e somente se o x mais 1 é igual a 0 ou o x menos 2 é igual a 0. Resolvendo cada uma dessas equações, vocês vão encontrar que o x é igual a menos 1 ou o x é igual a 2. Notem que o domínio da função que foi dada é o conjunto dos números reais, porque nós temos uma função polinomial, tá? Então, a derivada dela também vai ser uma função polinomial e nós sabemos que o domínio de f' é o conjunto dos números reais. Além disso, nós encontramos que f' de menos 1 é igual a 0 e f' de 2 é igual a 0. Então, tracei um segmento de reta, coloquei os valores encontrados, menos 1 e 2, e assim nós vamos precisar analisar o sinal da derivada nos seguintes intervalos. Quando x é menor que menos 1, quando x é maior que menos 1 e menor que 2, que eu também posso escrever como menos 1 menor que x menor que 2, e quando x é maior do que 2.
Além disso, eu coloquei cada um dos fatores que aparecem em f' de x, o 6, o x mais 1 e o x menos 2. Notem novamente que não era necessário colocar o 6, porque nós sabemos que 6 sempre é um número positivo, tá? E agora eu vou analisar os sinais de x mais 1 e de x menos 2 em cada um dos intervalos. Se o x é menor que menos 1, então x mais 1 é menor que menos 1 mais 1. Ou seja, x mais 1 é menor do que zero. Tá? Então, vai ser negativo. Coloquei um sinal de menos. Se o x é maior que menos 1 e menor que 2, nós vamos ter que o x mais 1 é maior que zero e menor que 3. Como ele é maior do que zero, nós sabemos que o sinal dele é positivo. Então, coloquei um sinal de mais. E se o x for maior do que 2, nós sabemos que x mais 1 é maior do que 2 mais 1. Ou seja, x mais 1 é maior do que 3. Então, coloquei um sinal de mais. Agora, eu vou fazer uma análise similar para x menos 2. Se o x é menor que menos 1, x menos 2 vai ser menor que menos 1 menos 2. Ou seja, x menos 2 vai ser menor que menos 3. E assim, ele é negativo. Se menos 1 menor que x menor que 2, nós temos que menos 1 menos 2, ou seja, menos 3, é menor que x menos 2, que é menor que 2 menos 2, ou seja, 0. Então, nós vamos ter que x menos 2 é menor que 0, e eu coloquei um sinal de menos. E se o x é maior que 2, x menos 2 vai ser maior que 2 menos 2, ou seja, x menos 2 vai ser maior que 0. Coloquei um sinal de mais. Assim, analisando o sinal da derivada em cada um dos intervalos, nós vamos encontrar mais com menos, que dá mais, né? Mais com menos com menos dá mais. Depois, mais dá mais, com menos dá menos. E mais dá mais, com mais dá mais, tá? Agora relembrem do teste crescente e decrescente. Se f' de x for maior que zero em intervalo, então f é crescente neste intervalo. E se f' de x for menor que zero em intervalo, então f é decrescente neste intervalo. Assim, f vai ser crescente quando os valores de x são menores do que menos 1. F vai ser decrescente quando os valores de x são maiores que menos 1 e menores que 2. E f é crescente quando os valores de x são maiores do que 2. Além disso, nós sabíamos que, pelo teste da primeira derivada, se c é um número crítico, ou seja, se c pertence ao domínio de f, e f' de c não existe, ou f' de c é igual a zero, onde nós estamos considerando f sendo uma função contínua. Se o sinal de f' mudar de positivo para negativo em c, então f tem um máximo local em c. Vejam que neste caso, né, no menos 1, o sinal está mudando de positivo para negativo, então f tem um máximo local em menos 1. Além disso, se o sinal de f' mudar de negativo para positivo em c, então f tem um mínimo local em c, tá? Neste caso, ó, f está mudando de negativo para positivo em 2, tá? Então, f tem um mínimo local em 2. Agora, para usar o teste da concavidade e o teste da segunda derivada, eu fui determinar f duas linhas de x. Nós sabemos que f' de x é igual a 6x² menos 6x menos 2. Assim, f duas linhas de x vai ser igual ao quê, né? Derivada de 6x ao quadrado é 12x, aí fica menos. Derivada de 6x é 6, aí fica menos a derivada de 12, que é igual a zero. Então, nós temos que f duas linhas de x é 12x menos 6.
Como 12x e menos 6 são múltiplos de 6, eu coloquei o 6 em evidência e nós ficamos com 6 vezes quem que dá 12x? É o 2x. 6 vezes quem que dá menos 6? É o menos 1. Então, f duas linhas de x é 6 vezes 2x menos 1. Então, nós vamos ter que f duas linhas de x é igual a 0, 6 somente c, 2x menos 1 é igual a 0. Resolvendo essa equação, nós vamos encontrar que o x é igual a meio, tá? Então, nós temos que f duas linhas de x é igual a 0, 6 somente c, x é igual a meio. Tracei um segmento de reta, coloquei o meio lá, nós vamos precisar analisar os seguintes intervalos, onde x é menor que meio e onde x é maior do que meio. E coloquei cada um dos fatores que aparecem em f duas linhas de x, o 6 e o 2x menos 1. Novamente, não era necessário colocar o 6, porque nós sabemos que 6 é sempre positivo, independentemente do valor de x, tá? E agora, se o x é menor que meio, nós sabemos que 2x menos 1 vai ser menor que 2 vezes meio menos 1, ou seja, menor que 1 menos 1 e assim menor do que 0. Então, 2x menos 1 é negativo se o x é menor que meio. E se o x é maior do que meio, nós temos que 2x menos 1 vai ser maior que 2 vezes meio menos 1, ou seja, 2x menos 1 vai ser maior do que 0. Então, coloquei um sinal de mais. Assim, nós temos que, se o x é menor que meio, f duas linhas de x é negativo, né? Mais com menos dá menos, tá? E se o x é maior que meio, nós temos que f duas linhas de x é maior do que 0, positivo, tá? Assim, usando o teste da concavidade, né, que nós sabíamos o quê? Que se f duas linhas de x é maior que 0 para todo x em um determinado intervalo, então o gráfico de f é côncavo para cima neste intervalo, nós vamos ter que, para valores de x maiores do que meio, o gráfico de f é côncavo para cima, e se f duas linhas x for menor que 0 para todo x em um determinado intervalo, então o gráfico de f é côncavo para baixo neste intervalo. Assim, para valores de x menores do que meio, o gráfico de f é côncavo para baixo. Observem que no valor meio, o gráfico muda de concavidade, côncavo para baixo para côncavo para cima. Assim, nós vamos ter que meio, f de meio, é ponto de inflexão de f. Agora, nós sabíamos que f' de menos 1 é igual a 0 e f' de 2 também é igual a 0. Eu fui determinar os valores de f duas linhas de 1 e f duas linhas de 2 para aplicar o teste da segunda derivada. Nós temos que o f duas linhas de menos 1 é igual a 12 vezes menos 1 menos 6. 12 vezes menos 1 é menos 12, menos 6 é igual a menos 18, ou seja, menor do que 0, tá? Quando f duas linhas de c é menor do que 0, nós temos que f tem um máximo local em c. Então, neste caso, nós vamos ter que f tem um máximo local em menos 1, tá? Menos 1, menos 18 é um ponto de máximo local de f. E f duas linhas de 2 é 12 vezes 2 menos 6, que é 24 menos 6, que é igual a 18. Se f duas linhas de c for maior do que 0, então f tem um mínimo local em c. Então, neste caso, nós vamos ter que 2, 18 é ponto de mínimo local de f, tá? Finalmente, para poder esboçar o gráfico,
eu fui calcular os valores de f em menos 1, 2 e meio, tá? Nós temos que o f de menos 1 é igual a 2 vezes menos 1 ao cubo. Menos 1 ao cubo é menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, que é igual a menos 1, vezes 2 dá menos 2. Aí fica menos 3 vezes menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é 1, vezes menos 3 dá menos 3. E menos 12 vezes menos 1 dá mais 12. 12 menos 2 dá 10, menos 3 dá 7. Qual o valor de f de 2, né? 2 ao cubo é 8, vezes 2 dá 16, menos 3 vezes 2 ao quadrado é 4, vezes menos 3 vai dar menos 12, e depois menos 12 vezes 2, que dá menos 24. 16 menos 12 dá 4, menos 24 dá menos 20. E o f de meio é igual a meio ao cubo é meio vezes meio, que dá 1/8, tá? Vezes 2 dá 2/8, ou 1/4, né? Mesma coisa, menos 3 vezes meio ao quadrado. Meio ao quadrado é 1/4, vezes menos 3 ficou menos 3 sobre 4, e depois menos 12 vezes meio dá menos 12 sobre 2, tá? Tirando a MMC entre 2, 4 e 8, nós sabemos que é 8. 8 dividido por 8 dá 1, vezes 2 dá 2. 8 dividido por 4 dá 2, vezes menos 3 dá menos 6. E 8 dividido por 2 dá 4, vezes menos 12 dá menos 48, tá? 2 menos 6 dá menos 4, menos 48 dá menos 52, então nós ficamos com menos 52 dividido por 8. Como menos 52 e 8 são múltiplos de 4, eu dividi o numerador por 4 e dividi o denominador por 4. Menos 52 dividido por 4 dá menos 13, 8 dividido por 4 dá 2. Então, f de meio é igual a menos 13 sobre 2. Agora nós vamos usar todas as informações coletadas para poder esboçar o gráfico de f. Observem que nós sabemos que se x é menor que meio, o gráfico de f é côncavo para baixo, tá? Além disso, nós sabemos que se o x é menor que menos 1, f é crescente, tá? Então nós temos aqui, ó, uma função crescente, tal que f de menos 1 igual a 7 é um valor de máximo local de f, tá? Porque nós temos que f tem um máximo local em menos 1. Então, ponto menos 1, 7, é um ponto de máximo local de f, tá? Aí, quando nós consideramos valores de x entre menos 1 e 2, tá? Ó, entre menos 1 e 2, f é decrescente, tá? E nós sabemos que meio, f de meio, é ponto de inflexão de f, ou seja, a concavidade de f era para baixo até o valor meio e depois muda para côncava para cima, tá? Então nós temos concavidade para baixo e concavidade para cima. Além disso, nós sabemos que f tem um mínimo local em 2, né? Ou seja, 2 menos 20 é ponto de mínimo local de f, tá? E nós sabemos também que f é crescente para valores de x maiores do que 2, tá? Então esse é o gráfico de f, tá? Ó, nós temos que para valores de x menores que menos 1, f é crescente. Para valores entre menos 1 e 2, f é decrescente. Para valores maiores do que 2, f é crescente. O gráfico de f é côncavo para baixo para valores de x menores do que meio. Tá aqui, ó, côncavo para baixo. No ponto meio, f de meio, o gráfico muda de concavidade, né, de côncavo para baixo
ele passa a ser côncavo para cima, tá? Para qualquer valor de x maior do que meio, tá?